Os paradoxos da fé cristã. Paradoxo é um conceito que parece ser contraditório, algo que desafia a nossa lógica, algo que realmente nós não conseguimos explicar, uma contradição. Só que a nossa fé, ela é cheia de paradoxos. Quando nós verdadeiramente cremos no Senhor, não seguimos a lógica ou a razão humana, e sim aquilo que Deus tem para cada um de nós em sua palavra. Existem vários exemplos de paradoxos que nós podemos citar aqui, mas antes eu quero convidar você a refletir no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O evangelho, a própria cruz, é um paradoxo. Aquilo que parecia ser o fim foi o início da nossa fé. Aquilo que era vergonha para o mundo se tornou a glória para Deus. E aqui eu quero citar alguns exemplos de paradoxos que vão fortalecer a nossa fé. Primeiro, quando Jesus disse que o último será o primeiro. Em Mateus 20, versículo 16, ele diz: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. A lógica de Deus, a ordem do reino de Deus não é a ordem, não é a sequência que o homem faz. Quando Deus também nos promete que o humilhado será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Isso é um paradoxo que só fortalece a nossa fé. Também a palavra de Deus diz que o maior deve ser o menor, em Marcos 10, 43. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Então Jesus foi o maior exemplo. Ele, o maior de tudo, se humilhou, desceu e veio estar entre nós para assumir e revelar a sua grandeza. Esse é um paradoxo. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina: a força na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, versículo 10 diz: porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando nós nos achamos fortes, capazes, na verdade nós nos enfraquecemos, porque nós não somos nada. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante do Senhor e Deus nos fortalece, aí sim nós nos tornamos fortes. Esse é um paradoxo da fé cristã. Também nós aprendemos que para ganhar nós temos que perder. A palavra de Deus diz em Marcos 8,35: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Na nossa fé, quando nós perdemos, nós ganhamos. E quando nós queremos ganhar, fazer tudo do nosso jeito, na verdade estamos perdendo a nossa própria salvação. Quantas pessoas estão perdendo as suas próprias vidas, suas famílias, tentando ganhar o mundo inteiro, mas perdendo a sua alma. Então, como cristãos, muitas vezes nós saímos perdendo para a lógica humana, mas saímos ganhando para Deus. Nós perdemos às vezes para as pessoas, somos humilhados, o Senhor nos exalta e nós ganhamos de Deus a nossa recompensa. E aí a palavra de Deus traz também um dos maiores paradoxos. A vida é morte e a morte é vida. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Nós morremos para o mundo. Nós crucificamos a nossa carne para o mundo. Nós deixamos de agradar o nosso querer para viver uma vida espiritual. Foi isso que Jesus fez. Ele viveu entre nós e morreu por nós, porque nós também morremos por causa do pecado. E isso nos trouxe vida. Olha o que é a nossa fé. A morte se torna vida.
e muitas vezes a vida deste mundo. É a morte por causa do pecado. E aí esses paradoxos também vão nos dizer que a sabedoria também é loucura. Porque a verdadeira sabedoria de Deus, diz em 1 Coríntios 1,25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. A sabedoria da palavra de Deus não é compreensível para a lógica e para a razão humana, então se parece loucura para muitos. Só que o que o mundo quer, mesmo a ciência, toda a tecnologia, todo o modismo, todas as filosofias e ideologias, por melhores e mais belas que pareçam, são loucuras diante de Deus, porque não tem o princípio da fé. Então, se você tem algo de Deus na sua vida, mesmo que pareça ser absurdo para todos, mas se tem base na palavra e na fé, você pode fazer, porque a sabedoria de Deus é assim. Outro paradoxo é o amor que corrige. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O amor de Deus não é só fazer aquilo que nós queremos. Deus nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos ensina. Também é a liberdade na submissão. Em Gálatas 5,13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, mas sirva um ao outro em amor. A nossa liberdade é dosada pela responsabilidade. Esse é um paradoxo. Quanto mais responsáveis, quanto mais comprometidos, mais livres nós somos. O mundo pensa na libertinagem de fazer a vontade da carne. Isso não é liberdade, porque as consequências os prendem. Isso não é da vontade de Deus. E por último, a riqueza na pobreza. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 8, versículo 9, porque conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Deus nos faz entender que o valor, a matéria, o consumismo não significa nada. A maior riqueza é a presença do Senhor. Também uma vida pura, uma vida honesta, um bom nome, como a Bíblia ensina. Esse sim é a maior riqueza. Por isso nós não seguimos os padrões deste mundo. E aí eu termino falando sobre esses paradoxos que nós citamos, da força na fraqueza, o maior é menor, o primeiro é o último, a vida na morte, perder para ganhar, um amor que nos corrige, a liberdade na responsabilidade e a riqueza na pobreza. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esses são os paradoxos da fé cristã. E se você talvez não entende muitas dessas coisas, ore ao Senhor, peça a Ele que alimente a sua fé e viva pela fé, mesmo que pareça um paradoxo, algo que não tem lógica, mesmo que a conta não feche, mesmo que ninguém acredite, creia e viva pela fé. Que Deus nos abençoe.